Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e agora nós vamos estudar o capítulo 3 da primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3. O título que eu dei para este estudo foi Sofrer por Praticar o Bem. E se você lembrar do estudo sobre o capítulo 2, seguindo os passos de Jesus, você percebe a progressão e como essas ideias, resumindo o capítulo 2 e o capítulo 3, estão tão bem encadeadas na primeira carta de Pedro, lembrando que esta carta foi escrita para os irmãos, preparando-os preparando-os para a perseguição promovida por Nero a partir de Roma. Essa perseguição estava chegando na Ásia, na atual Turquia. Eu ainda não gravei o vídeo ou o episódio sobre a introdução à primeira carta de Pedro. Na verdade, eu vou deixar para gravar como uma introdução às duas cartas de Pedro, um conteúdo só. Então, vamos terminar o estudo desses capítulos. Temos este mais 2 da primeira carta, depois mais 3 da segunda carta, e aí então eu vou produzir esse conteúdo introdutório, tá bom? Mas é sempre bom lembrar esse fio condutor da primeira carta de Pedro, que é a perseguição, e à vista da perseguição, sofrer por praticar o bem faz todo o sentido. O esboço que eu proponho para este capítulo é 1. O cuidado mútuo no casamento, versos 1 a 7. 2. A expressão da fé por meio do amor fraternal, versos 8 a 12. 3. A defesa da fé em mansidão e temor, versos 13 a 17. 4. Novamente o exemplo de Cristo, prefigurado em Noé e confirmado no batismo. Talvez pode não fazer muito sentido diante desse esboço o próprio título proposto para o estudo ou para esse capítulo, Sofrer por Praticar o Bem. Mas é essa progressão, o casamento, o cuidado dentro de casa, a expressão da fé por meio do amor fraternal, depois num segundo momento dentro da igreja, que nos prepara para a defesa da fé em mansidão e temor, e é ali, nesse contexto fora, né? Nesse contexto externo. No interior do casamento, da casa, nós somos preparados. No interior da comunidade de fé, na igreja, nós somos preparados para e suportamos aflições dentro de casa, especialmente num contexto de um casamento misto, como Pedro possivelmente tinha em vista. Uma mulher casada com um marido não cristão, uma mulher cristã casada com um marido não cristão, ou até mesmo o contrário, um marido cristão casado com uma mulher não cristã. Depois, as adversidades que vão surgir no convívio da igreja, nos preparando para... Não deveriam acontecer essas adversidades, mas somos humanos, elas acontecem, devemos prestar auxílio uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, devemos perdoar uns aos outros. E aí então essas adversidades nos preparando para defender a fé no ambiente de fora. Então, ainda temos a ideia do sofrimento como fio condutor também do capítulo 3 da carta, e é por isso que eu destaquei como verso-chave, eu acho que ainda é uma ideia central também neste capítulo, a ideia do sofrimento por fazer o bem. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 17, esse seria o versículo-chave, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vamos ler então o capítulo 3. 1. O cuidado mútuo no casamento. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres
e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 2. A expressão da fé por meio do amor fraternal. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, na eventualidade de algum irmão praticar o mal com o outro, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqui nós temos a citação do Salmo 34, versos 10 a 12, e se você recordar, o capítulo 2 também contém uma citação do Salmo 34. 3. A defesa da fé em mansidão e temor. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Uma citação de Isaías 8:12. E agora vem os dois versículos que são um grande norte, um grande fio condutor da apologética cristã. Eu recentemente compartilhei com jovens universitários uma meditação em cima dessa passagem e eu vou pegar esse conteúdo e reproduzir aqui no Teodidatas também, por ocasião dessa reflexão sobre 1 Pedro 3, na mesma semana. Na segunda-feira, o capítulo 3, e na quarta-feira, essa reflexão. Na verdade, é um sermão em 4 páginas, baseado em 1 Pedro 3, 15 e 16. Mas lembre que esse contexto aqui, ele é a apologética, a forma como Pedro nos orienta a fazer apologética, vem no contexto da perseguição da sua primeira carta. Antes, verso 15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 4. Novamente, o exemplo de Cristo, prefigurado em Noé e confirmado no batismo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém. Compartilho com você agora uma breve reflexão, sobre 1 Pedro 3 e peço que você me acompanhe. Tudo começa dentro de casa. Após falar, no final do capítulo anterior, sobre o modelo deixado pelo Messias para seguirmos os seus passos, Pedro passa a falar sobre a vida de Jesus sendo vivida no lar, por marido e mulher. A tendência natural é que as mulheres se destaquem pela beleza física e os homens pela força física. Mas não é assim que a vida espiritual é vivida. A mulher cristã, ainda que seja bela exteriormente, manifesta sua beleza a partir do interior. Com sua beleza física, arrumando seu cabelo, perfumando-se
e enfeitando-se com vestidos e joias, a mulher pode apenas manipular o seu marido. Mas com a vida do Espírito de Deus no seu interior, a mulher submissa pode ganhar o seu marido para Cristo. É importante lembrar que no seu início, a igreja cristã era composta mais por mulheres do que por homens. Possivelmente por isso a instrução sobre como as irmãs, por meio da sua pureza e submissão, ganhariam seus maridos, tenha recebido tanto destaque por Pedro. Por outro lado, quando um homem se convertia, era muito possível que, pelo contexto social da época, sua esposa não tivesse opção senão também se tornar cristã. Ainda assim, o ensino de Pedro para o marido é que ele trate a sua esposa com honra, com a consciência de que ela é a parte fisicamente mais frágil, não se impondo por meio da força física, não exercendo domínio, mas considerando-a igualmente digna no Messias. Do lar para a igreja. O próximo passo a ser dado em direção aos desafios que esperam os cristãos no mundo é para dentro da igreja. É a vida prática do amor fraternal, da expressão da vida de Cristo entre aqueles que foram igualmente redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que os preparará e servirá de base para que eles enfrentem as hostilidades do mundo. E nós estamos falando de um mundo no qual a perseguição à igreja era legalizada e promovida pelo próprio Estado romano. Da igreja para o sofrimento no mundo. A primeira coisa que a experiência prática da vida de Cristo, dentro de casa e na comunhão da igreja, ensina ao cristão que enfrenta o mundo é não pagar o mal com o mal. Não ofender aqueles que nos ofendem por sermos seguidores de Jesus, mas estarmos sempre prontos a defender a fé com gentileza ou com delicadeza e respeito. Se Pedro já havia invertido a lógica natural dentro do lar, agora ele vai ainda mais contra qualquer intuição natural da carne, para afirmar que é melhor sofrer por fazer o bem do que por ter praticado o mal. Como é possível que seja assim? Como é possível que ele possa afirmar que é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por praticar o mal? Afinal de contas, sofrer por praticar o mal é algo justo, é inclusive algo bom. Por que sofrer por praticar o bem seria melhor? Mas, mesmo isso, não se torna difícil de entender quando nós lembramos que, ao sofrermos por sermos seguidores do Messias, estamos nisso apenas seguindo os passos do Mestre. O servo sofredor é vitorioso. Disso podemos ter certeza quanto à pessoa de Jesus. O servo sofredor é vitorioso. Consequentemente, se sofremos com ele, vencemos juntamente com ele. Acima de qualquer coisa, a referência difícil para nós que Pedro faz aqui ao primeiro livro de Enoque, aquela história de Jesus indo pregar aos espíritos em prisão. O primeiro livro de Enoque, que era muito difundido na cultura judaica da época, essa referência significa que a vitória espiritual de Jesus foi testemunhada também aos espíritos desobedientes, o que quer que isso signifique no contexto dessa alusão à primeira carta de Enoque. Mas aqui tem uma reflexão importante. Como as forças espirituais das trevas estão por trás das autoridades do mundo físico, isso garante aos seguidores de Jesus que, juntamente com ele, serão vencedores sobre estas e aquelas, sobre as forças espirituais das trevas e sobre as autoridades do mundo físico, ou melhor, sobre as autoridades do mundo físico e sobre as forças espirituais das trevas. Ainda que as autoridades humanas os persigam e retribuam todo o bem que fazem com maldades sem conta. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante, e se for esse o caso, eu tenho alguns convites a fazer para você. O primeiro é acompanhar o podcast do Teodidatas, caso você ainda não acompanhe, e também me seguir no Instagram. Vou deixar os links na descrição do vídeo no YouTube. E, é claro,
Se você gostou desse estudo, se ele foi edificante para você, não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de deixar o seu comentário e de compartilhar este vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.